Restrição de circulação começa amanhã no estado de São Paulo. E você vai ver também. Bolsonaro mandou para o Congresso o projeto para privatizar os Correios. A Receita Federal espera receber mais de 30 milhões de declarações do imposto de renda. A entrega já começa na segunda-feira. A Organização Mundial da Saúde alertou para os sintomas de longa duração relacionados à Covid. Depois de um ano sem passear por causa da pandemia, idosos foram ao teatro na Espanha. Você vai ver agora, no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. Por causa da alta nas internações, começa amanhã o toque de restrição no estado de São Paulo, de noite e de madrugada. O governo evita a expressão toque de recolher, em que ninguém pode circular. Mas a diretora do Centro de Vigilância Sanitária explicou que a pessoa que desrespeitar a medida pode ser autuada em até R$ 525 em caso de reincidência. É facilmente identificável, né? Ele está voltando, ele está circulando para indo. Eu acho que isso é, tendo bom senso, a gente consegue perceber que ele não é uma pessoa que está criando tumulto, nada no seu trânsito. O que a gente não pode invadir é a casa, a residência da pessoa. Mas uma área que é comum, que está afetando as outras, a gente tem essa prerrogativa de ir e fiscalizar, né? Então a gente também está disponível para isso. Agora, a fiscalização realmente vai ser de grandes volumes de pessoas, grandes eventos. Por exemplo, na frente de um bar que está aglomerado, pode ser 20, 30 pessoas, podem ser 10 pessoas, a gente autua, porque ele não pode ter pessoas em pé, ele não pode ter fila, ele não pode estar bebendo na calçada, então ele vai ser penalizado. A fiscalização vai ser feita por funcionários da Vigilância Sanitária, pela Polícia Militar e o PROCON. O toque de restrição vai até o dia 14 de março, até um domingo. O presidente Jair Bolsonaro entregou ontem ao Congresso Nacional o projeto de lei que abre caminho para a privatização dos Correios. Foi a segunda vez em 2 dias que o presidente foi ao prédio do Legislativo. Bolsonaro estava acompanhado do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do ministro Fábio Faria, das Comunicações. O material divulgado pelo governo mostra as transformações dos Correios, que atualmente são 100% estatais, onde a economia é mista. O argumento central do documento é permitir que os serviços postais possam ser explorados pela iniciativa privada, inclusive os que são prestados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em regime de monopólio. O texto elimina restrições à entrada de novas empresas, o que amplia a capacidade de competição. A proposta de autoria do Executivo precisa ser iniciada pela Câmara. Caso o texto seja aprovado, irá para a análise dos senadores. O projeto também deve passar pelo aval do Tribunal de Contas da União. Enquanto o texto tramita no Congresso, o governo fará estudos para encontrar a melhor forma de privatização. Venda direta, venda do controle majoritário ou abertura do mercado de ações são algumas das opções. A Secretaria-Geral da União afirmou que o projeto não significa qualquer decisão pela extinção dos Correios ou uma eventual desestatização dos serviços postais. Ontem o Senado aprovou o projeto de lei que autoriza empresas a comprarem vacinas contra a Covid. O assunto agora vai ser analisado pela Câmara. O texto de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. As doses só poderão ser vendidas ou utilizadas depois que todo o público prioritário estiver vacinado. O projeto foi apresentado logo depois que a Anvisa aprovou o registro da vacina contra a Covid-19 da Pfizer. Mas o governo ainda não tem contrato para a compra dessa vacina. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto da autonomia do Banco Central. Agora, além de aumentar ou reduzir os juros para controlar a inflação, o banco terá que trabalhar contra o desemprego. O atual presidente, Roberto Campos Neto, lembrou que a autonomia não significa liberdade total, e sim um reequilíbrio de forças, como acontece em vários países. A Receita publicou ontem as regras para a declaração do imposto de renda. A declaração já pode ser feita a partir de segunda-feira, dia 1º de março, e o prazo se estende até o dia 30 de abril. São esperadas 32 milhões de declarações. Já tem muito contribuinte se preparando para fazer a declaração do imposto de renda. A gente procura fazer no primeiro trimestre, até porque mesmo parcelando, você consegue diluir mais se você faz desde o início. Eu sempre deixei mais para o final. É um mau costume que a gente tem, acho que até por
ter tanta coisa como prioridade para fazer no dia a dia e deixar sempre para a última hora mesmo. Eu tenho uma pessoa que anualmente faz todo esse trabalho, pede os documentos, recebe uma quantia razoável e salva a minha vida. Geralmente declara no comecinho, deixa mais para o final? Não, no começo, porque o final pode acontecer alguma coisa. Então a gente se organiza para ser no começo. Estou preparado que eu sou contador, né? Agora... Salva a pele de muita gente. Salva. Agora as pessoas não estão preparadas não, viu? Agora logo que sai dia 1º de março, já faço algumas, depois vem os retardatários, né? E o seu? O meu lá pelo dia 15 já está entregue, com certeza. Neste ano não há correção na tabela e os valores serão os mesmos do ano passado. Devem ser declarados os rendimentos dos contribuintes que arrecadaram mais de R$ 28.559,70 de renda tributável em 2020. Estão isentos aqueles que oferiram renda abaixo de R$ 22.847. Então é importante observar que muitos pensam que acima de R$ 28.500 você é obrigado a declarar, e abaixo não. E não é exatamente esse valor, é só abaixo de R$ 22.847. A principal mudança em relação aos anos anteriores é a obrigatoriedade de declaração do auxílio emergencial para quem recebeu em todo o ano passado mais que R$ 22.847,76, somando o valor do benefício. Se no somatório deu 22.000 até 22.800, não vai precisar declarar. O prazo para a declaração do imposto de renda vai começar na próxima semana e deve se estender até o fim de abril. Quem fizer a declaração primeiro tem chances de receber a restituição mais cedo. E ainda dá tempo de corrigir qualquer informação que esteja errada. Caso você erre em alguma questão, caso você esqueça algum requisito, você vai conseguir fazer com mais tranquilidade a retificação desses erros. Então, caso alguma coisa dê errado, se você perceber que chegou a data de você receber os valores restituídos e você não recebeu, é importante ficar atento, porque isso é um indicativo de que algo estava errado e é importante o contribuinte se informar e ir atrás disso. Assim como no ano passado, as restituições serão pagas em 5 lotes e não em 7. O primeiro lote de restituição do imposto de renda será liberado em maio. Os outros 4 lotes de restituição serão pagos em junho, julho, agosto e o último em setembro. Quem não fizer a declaração, o que acontece? Quem não fizer a declaração está sujeito ao pagamento de uma multa de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do valor do imposto. Essa multa diz respeito ao atraso ou ausência, tá? Essa multa ela não diz respeito à sonegação, ela diz respeito ao mero atraso ou ausência. O programa gerador do imposto de renda já está disponível para download no site do governo federal, com versões para computador e celulares. A gente fala agora da pandemia em todo o mundo. Segundo a Universidade Johns Hopkins, já são mais de 112.629.000 casos de Covid. 2.499.000 pessoas não resistiram às complicações causadas pela doença. Falando agora do Brasil, o país bateu um novo recorde na média móvel de mortes por dia, mais de 1.200. Em 24 horas foram registradas mais 1.428 mortes pela Covid-19. Até agora no Brasil, 249.957 pessoas morreram por complicações causadas pela doença. Também foram confirmados em um único dia, segundo o Ministério da Saúde, 66.588 novos diagnósticos. E no total, mais de 10.324.000 brasileiros já foram contaminados. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias registra mais um aumento e, desta vez, bate recorde. Desde o início da pandemia, é a primeira vez que este número chega a 1.124 óbitos por dia. Já a média móvel de casos está em 49.388 confirmações diárias. Vamos ver agora pelo mapa como a doença evolui por regiões.
3 estados brasileiros estão com aumento nos registros de mortes: Acre, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Pará, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia e Santa Catarina. Outras 8 unidades da federação apresentam estabilidade: Alagoas, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Já o número de estados em queda aumentou para 6: Amapá, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Roraima, Sergipe e Tocantins. O Ministério da Saúde admitiu que errou e trocou a quantidade de doses de vacinas contra a Covid enviadas ao Amazonas e ao Amapá. Em nota, a pasta informou que essas vacinas serão transferidas até amanhã. O Ministério e as secretarias estaduais informaram que já foram vacinadas mais de 6.230.000 pessoas no Brasil. Isso equivale a 2,94% da população. Mais de 1.652.000 pessoas já receberam a segunda dose da vacina. A gente vai para o intervalo, na volta a gente fala do Brasileirão na reta final e você vai ver também que idosos de casas de repouso tomaram a vacina contra a Covid e puderam ir ao teatro. A gente volta já. A Prefeitura de Salvador, na Bahia, confirmou que a capital terá um lockdown a partir de amanhã. Será das 5 da tarde de sexta-feira até as 5 da manhã de segunda-feira, dia 1º. Os estabelecimentos comerciais e transportes públicos, incluindo o metrô, vão ter as atividades interrompidas nesse período. Apenas farmácias e supermercados poderão funcionar durante o fim de semana. Salvador vive um momento próximo ao de um colapso no sistema público de saúde. A taxa de ocupação dos leitos para pacientes com Covid-19 está acima de 85%. O presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, prorrogou por mais 60 dias a medida provisória que isenta os moradores de municípios do Amapá de pagarem a conta de luz. Em novembro de 2020, o presidente Jair Bolsonaro assinou essa MP que isentou o pagamento da tarifa de energia no estado. A medida valeu para a fatura de 26 de outubro a 26 de novembro, mas foi prorrogada para os próximos 60 dias pelo presidente do Congresso. Em novembro do ano passado, 90% da população do estado ficou um longo período sem energia elétrica. A gasolina e o diesel registraram os maiores preços médios já vistos nos postos de todo o Brasil. Na semana passada, a média nacional do preço da gasolina chegou a R$ 4,92 por litro. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, os motoristas de aplicativos estão contabilizando os prejuízos com o aumento nos combustíveis. Apenas nas usinas, o litro do etanol teve um reajuste de quase 30 centavos. Combustível que não para de aumentar. Depois da gasolina, é a vez do etanol, que subiu 28 centavos nas usinas, denuncia motorista de aplicativo, e tem uma possível explicação para o preço do etanol, que sempre acompanha os aumentos da gasolina, apesar de não ter nada a ver com petróleo. Eles sobem o etanol para forçar a venda da gasolina. O motorista de aplicativo, com mais de 25 mil corridas desde 2016, comenta que teve de dobrar as horas trabalhadas com tantos aumentos. Quando eu comecei como motorista de aplicativo, eu trabalhava 7, 8 horas por dia. Hoje eu trabalho 15, 16 horas por dia e às vezes não consigo ganhar o que eu ganhava há 4 anos atrás. O presidente da associação da categoria comenta que hoje há 12 mil motoristas em Campo Grande e, no total, em torno de 18 mil em 6 cidades de Mato Grosso do Sul. Mas esse número está diminuindo nos últimos meses. 12 a 15% desses motoristas nossos que trabalhavam com aplicativos de transporte em veículo migraram para o sistema delivery, moto-entregadores. O combustível gasta muito pouquinho, a manutenção é muito pequena. Ele pede uma redução da alíquota do ICMS do etanol, que hoje é de 20%. Que possa diminuir esse ICMS, porque é um dos impostos mais caros do Brasil com relação ao ICMS do combustível.
Quanto ao preço aplicado pelas usinas, o gerente executivo do Simpetro explica o que apurou do aumento de preço. É devido à entrada da entre-safra e que estão liquidando os estoques e que já algumas usinas já estariam iniciando a moagem para a safra 2021. E um outro dado importante, o etanol faz parte da composição da gasolina vendida aos consumidores, que deve ter, então, o 5º aumento consecutivo só neste ano. Com esse aumento de 28 centavos, a gasolina deve ter um novo aumento de 7 a 8 centavos também. O IGPM, o Índice Geral de Preços Mercado, ficou em 2,53% em fevereiro, um pouco menor do que em janeiro, quando o avanço foi de 2,58%. A variação se deve à alta dos combustíveis e matérias-primas brutas. Com esse resultado, o índice usado no reajuste dos aluguéis acumula um aumento de 5% no ano e de 28% em 12 meses. Nos 2 dias de reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, o índice de abstenção ficou acima dos 70%. Os dados divulgados pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Fizeram as provas os estudantes que não participaram da primeira aplicação por problemas logísticos ou por estarem com doenças infecto-contagiosas. Os resultados estarão disponíveis no dia 29 de março no site do INEP. A Organização Mundial da Saúde alertou que os cuidados com relação à chamada Covid longa devem ser uma prioridade para todas as autoridades sanitárias do mundo. Muitos pacientes apresentam sintomas de longa duração após serem infectados com o novo coronavírus. A afirmação foi feita pelo Escritório Europeu da Organização Mundial da Saúde. These are the many thousands. Estes são os milhares que estão experimentando condições pós-Covid, também conhecidas como Covid longa ou síndrome pós-Covid. Hoje, lançamos luz sobre o fato de que em alguns pacientes, a deficiência após a infecção de SARS-CoV-2 dura meses, com graves consequências sociais, econômicas, de saúde e ocupacionais. Segundo a OMS, esses pacientes enfrentam ainda incredulidade ou falta de compreensão. Ainda não foi possível compreender o que leva alguns pacientes da Covid-19 a prosseguir durante meses com sintomas como cansaço extremo, dificuldades respiratórias ou problemas neurológicos e cardíacos, às vezes muito graves. A Organização Mundial da Saúde diz que 1 em cada 10 pacientes permanece doente após 12 semanas, e muitos por um tempo ainda maior. O secretário de Saúde de Santa Catarina informou agora há pouco que o estado está entrando em colapso por causa da Covid e pediu que os prefeitos adotem medidas emergenciais. Um teatro de Madrid abriu as portas para um grupo muito especial: idosos moradores de casas de repouso e vacinados contra a Covid-19. Devidamente vacinado contra a Covid-19, o grupo se dirigiu para a Gran Via, a Broadway da capital espanhola. Há muito tempo não vinha na Gran Via. Gosto muito daqui porque é madrilenha, assim como eu. E sou madrilenha. O show de humor teve meia hora de piadas e gargalhadas, deixando o clima leve mais de um ano depois do começo da pandemia. Ao final do espetáculo, muitos aplausos e emoção por parte dos presentes. Nos deu muita alegria, nos fez sentir vivas. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, é uma sensação de liberdade, claro. Ao todo, foram convidados 150 aposentados vacinados e 50 enfermeiros também imunizados. Até o momento, a Espanha vacinou 1,2 milhão de pessoas em uma campanha que começou no final de 2020, justamente em casas de repouso. No início de dezembro, o governo espanhol estimou que entre 47% e 50% dos óbitos na primeira onda da pandemia foram registrados em lares de idosos. O pai dos goleiros Alisson Becker, do Liverpool, e Muriel, do Fluminense, José Agostinho Becker, de 57 anos, foi encontrado morto após desaparecer em uma barragem no município de Lavras do Sul, na região da Campanha Gaúcha, a 320 quilômetros de Porto Alegre. O Corpo de Bombeiros de Lavras do Sul confirmou que o corpo foi encontrado por volta das 10h50 da noite de ontem. A polícia Civil esteve no local.
O brasiliense conquistou a Copa Verde. O título inédito chegou após uma vitória do clube de Brasília sobre o Remo nos pênaltis. A Copa Verde é uma competição que reúne equipes das regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil e o Espírito Santo. Esse resultado garante ao brasiliense uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2021, além de uma premiação de R$1,5 milhão. A gente fica por aqui, mas você pode rever nossas reportagens no YouTube. Já já a Juliana Dariva atualiza as principais informações. Tchau, boa tarde. Ontem, o Senado aprovou o projeto de lei que autoriza empresas a comprarem vacinas contra a Covid. O assunto foi agora para a Câmara dos Deputados. O texto é de autoria do presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco. As doses só poderão ser vendidas ou utilizadas depois que todo o público prioritário estiver vacinado. O projeto foi apresentado logo depois que a Anvisa aprovou o registro de vacina contra a Covid-19 da Pfizer, mas o governo ainda não tem contrato de compra dessa vacina. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto da autonomia do Banco Central. Agora, além de aumentar ou reduzir os juros para controlar a inflação, o banco terá que trabalhar contra o desemprego. O atual presidente, Roberto Campos Neto, lembrou que autonomia não significa liberdade total, e sim um reequilíbrio de forças, como acontece em vários países. A Receita publicou ontem as regras para a declaração do imposto de renda. A declaração já pode ser feita a partir de segunda-feira, dia 1º de março, e o prazo se estende até o dia 30 de abril. São esperadas 32 milhões de declarações.